Eu estou expondo, né, a primeira carta de Pedro, e eu gostaria de fazer um resumo para vocês só com os tópicos, só com os títulos, tá bom? A primeira pregação foi Salvação, Presente de Deus, capítulo 1 de 1 Pedro, versículos 1 e 2. Então esse foi o primeiro tema, primeira pregação, e nós hoje estamos com 2 meses que retornamos o nosso culto presencial. A segunda pregação foi os detalhes da nossa salvação, capítulo 1, versículos 3 a 5. Tudo isso está no YouTube, você pode ver lá no YouTube, e por favor veja, se você não viu ainda, para que você fique atualizado. Terceira pregação, a alegria da nossa salvação, foi visto no trecho de capítulo 1, versículos 6 a 9. A quarta pregação, a antiguidade da nossa salvação. Foram 4 sermões pregados falando sobre salvação. Eu nunca, na minha vida, no meu tempo de ministério, eu já estou com mais de 20 anos de ministério, eu nunca preguei tanto sobre salvação seguido, nunca, primeira vez. E eu fiquei muito feliz. Foi muito especial, porque é algo especial nas nossas vidas, é o que nós temos de mais importante, a nossa salvação, em relação à caminhada aqui ao futuro, à eternidade. Então foram esses 4 sermões. Aí depois nós entramos na sequência. Os salvos devem viver em santidade. Nós falamos sobre santificação. Está vindo uma sequência sobre santificação. Os salvos devem viver em santidade. Os salvos devem viver com reverência. E na semana passada, o último sermão foi: os salvos devem viver em amor. Então, esses são os 7 sermões que foram pregados até aqui no capítulo 1 da primeira carta de Pedro. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma sequência, né, no capítulo 2, especificamente no capítulo 2. E o capítulo 2 tem algumas particularidades interessantes. Hoje eu vou pregar em um versículo só. Então em alguns domingos eu estarei pregando aqui em um versículo só. Mas eu vou pegar o versículo aqui e eu vou fazer assim com o versículo, ó. Eu vou torcer ele, mas eu vou tirar o sumo, vou tirar a nata dele para a gente. Como hoje eu já vou começar tirando essa nata, tá? O apóstolo Pedro, após falar sobre o estilo de vida dos salvos, ele passa a tratar do crescimento espiritual dos que se converteram. Tem muitas igrejas que as pessoas se convertem e elas permanecem eternas crianças. E eu gostaria que esse quadro mudasse na nossa igreja, porque a nossa igreja está com um bocado de criancinha na fé. E eu espero que mudem a partir da exposição bíblica. 1 Pedro, capítulo 1, 25, foi o final do capítulo 1. Na semana passada, nós vimos, Pedro termina falando assim: essa é a palavra que lhes foi anunciada. Ele fecha o capítulo 1 com essa frase: essa é a palavra que lhes foi anunciada. E no capítulo 2, versículo 1, ele começa falando, portanto, ele usa uma conjunção aqui. O trecho de hoje se conecta ao da semana passada com essa palavra, com essa conjunção. Portanto, apoia-se nele, mas representa claramente um novo bloco com outro direcionamento. Pedro apoia-se no texto anterior, no capítulo 1, mas ele vai dar um novo direcionamento. Ele relaciona, a partir do capítulo 2, os passos necessários para o que acontece com uma criancinha. Os passos necessários para o crescimento. Então ele vai mostrar aqui claramente. E nós vamos ver o primeiro passo hoje. O primeiro passo que veremos nessa noite é que é necessário romper com o pecado. Para crescer, se não romper com o pecado, não cresce. E eu vou falar uma coisa para vocês já. As igrejas hoje não estão pregando sobre pecado. Não se fala mais sobre pecado. Sabe por quê? Pecado espanta, pecado assusta. Tem que falar sobre amor. Tem que falar de Jesus, do amor de Jesus. Jesus, ele ama. Ele é amor. Mas ele é justo também. E ele não compactua com o pecado. E se tem uma coisa que separa o homem e a mulher de Deus, é o pecado. E se você tem se sentido distante, cuidado, que a possibilidade de uma vida cheia de pecados é real. É real. Esse é o nosso tema de hoje. E mais uma coisa agora mais técnica, que eu vou falar para vocês que estão nos ouvindo no YouTube e para vocês que estão aqui. No estudo bíblico,
existem 3 passos. Primeiro passo, observação. Segundo passo, interpretação. E o terceiro passo é a aplicação. Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou começar a dar aula aqui, pregação e aula. Primeiro eu vou observar esse texto com vocês, eu vou interpretar esse texto com vocês. Quando eu terminar de observar e interpretar, eu vou fazer pedaço por pedaço. Eu vou chegar aqui e vou falar para vocês agora o que nós vamos fazer. Eu vou para a aplicação. O que acontece por aí muito é que muitos pregadores, eles pregam, eles põem, eles falam, mas não tem aplicação nenhuma. Que o Senhor aplique a sua palavra nos vossos corações. É muito fácil eu fechar assim. Agora pegar e extrair, isso, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Eu vou começar agora a deixar claro. Agora eu vou falar da aplicação para vocês. Porque eu tenho feito isso dentro da pregação e vocês não notam. E eu estou vendo isso. E eu quero mudar esse quadro a partir de hoje. Tanto com vocês aqui, como com os nossos ouvintes pelo YouTube. Que eles também vão participar disso. Então, dentro da observação e da interpretação desse texto, eu vou fazer uma introdução aqui para vocês. O que acontece na igreja hoje que me leva a pregar esse sermão? O que acontece? Nós vamos primeiro parar um pouco para pensar nisso. O que está acontecendo? Não estou falando apenas na Igreja Batista da Família, eu estou falando nas igrejas, no mundo. O que está acontecendo? Pessoas fracas, sem forças para caminhar espiritualmente, assim, dão um passo para frente e 2 para trás. Vocês já viram isso? Eu vejo constantemente pessoas procurando, desesperadas, não conseguem colocar em prática o que ouvem, de jeito nenhum. Parece que existe um impedimento tão grande, um travamento. Eu não sei, não consigo entender às vezes. Estão mais para parar do que para continuar. Não tem ânimo para caminhar e desanimam outros. A pessoa não tem ânimo, não anda, não vai. E os outros que observam também se sentem desanimados, muitas vezes encorajados. São péssimos exemplos em qualquer lugar. Pessoas que em casa é um péssimo exemplo, na família é um péssimo exemplo, no serviço é um péssimo exemplo, na escola é um péssimo exemplo, na rua é um péssimo exemplo, no comércio é um péssimo exemplo. E Pedro, ele está tratando aqui, nós temos um texto hoje que vai tratar, que vai dar uma alinhada em tudo isso. Em outras situações, nós temos pessoas que são eternas crianças, espiritualmente falando, sempre dependentes dos outros, pernas fracas, anêmicos espiritualmente, não crescem como deveriam crescer, porque tem algo que atrapalha. Já viu aquela criança que a mãe chega e fala: meu Deus, já tem uns quantos meses que caminha aí, os mais rapidinho? 10 meses caminham já? 10 meses? 10 meses, 1 ano. Mas tem pais e mães que têm filhos que com 1 ano e meio, 2 anos não caminham, de jeito nenhum, não dá um passo, e tem que estar segurando. E aí vai 2 anos, tem criança que não consegue andar. Na igreja a mesma coisa, espiritualmente. A gente tem várias pessoas que não conseguem andar. Eu não consigo entender isso. É dado alimento, o alimento é dado toda semana, alimento devocional, e vamos, não tem fortalecimento nas pernas, e a gente fica preocupado, o que está acontecendo, né? Um esgotamento das forças, a gente vê dessas pessoas e dos que vão ajudar. Porque você imagina, toda hora você ajudando, e abaixa, e segura, e levanta, e vai, segura, e vai. Os filhos mais velhos conhecem isso, porque os filhos mais velhos falam assim: mãe, eu não aguento mais, mãe, fulano não anda, ciclano não anda, eu não aguento, eu estou cansado de ficar abaixando e levantando. Espiritualmente eu já vivi isso, sabe como? Dependente do meu discipulador. Eu fui dependente do meu discipulador, e um dia eu falei assim: meu Deus do céu, o que é isso? Me deu um negócio assim, eu falei: ou eu ando ou eu não ando. Eu não estou me alimentando, eu não estou ouvindo, eu não estou vendo, eu não estou aprendendo, por que eu não dou passos? E um dia eu falei: não, eu tenho que dar passos firmes. E eu comecei a olhar para o meu discipulador e eu comecei a ter vergonha.
falei assim, tudo eu ia nele, tudo. E ele não falava nada, ele não falava assim, estou cansado, mas eu cheguei num ponto que eu vi que eu precisava caminhar. Eu não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando de mim, tá bom? O pecado é um atraso na vida das pessoas, e a necessidade de abandonar é urgente, não tem outro jeito, e tem que ser radical mesmo. O tema é necessário romper com o pecado, romper. O crescimento espiritual vem por meio da ruptura com práticas pecaminosas que marcaram nossas vidas antes do nosso encontro com Cristo. Muitos de nós caminhamos em práticas que marcaram as nossas vidas. Eu avaliando minha vida, quando eu não conseguia andar, eu falei, isso marcou, isso travou, mas eu tenho que mudar. Isso aqui marcou, isso aqui está prendendo os nervos, não está dando, eu tenho que mudar. E eu fui indo, e Deus foi dando graça, Deus foi tendo misericórdia, e eu fui conseguindo romper. Nós vivíamos uma vida vazia e fútil, éramos escravos das nossas paixões, andávamos num caminho de escuridão, mas tudo isso já ficou para trás. Nos textos que pregamos aqui sobre salvação, todas essas práticas ficaram para trás. Não tem como mais ficar, sem conseguir dar passos. Se eu não dou um passo pequeno hoje, eu não dou outro amanhã, não dou outro depois, eu passo 1 ano, 2, 10 anos sem caminhar. Eu não caminho espiritualmente. E o Senhor não nos chamou para sermos eternas crianças, de forma alguma, tá? Nós somos agora novas criaturas em Cristo e fomos gerados pela palavra. Não podemos mais andar na prática dos mesmos pecados. O grande problema é a prática dos mesmos pecados. É a mesma coisa sempre. Nós precisamos investir para mudar, fortalecer as pernas. Hoje eu quero ver com vocês, fazer um exame geral, à luz da palavra de Deus, no versículo 1 de 1 Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro. Quero ver com vocês pecados que nós precisamos arrancar das nossas vidas, como se fossem trapos imundos. Precisam ser arrancados. Talvez doa algumas coisas que eu vou falar hoje, mas a palavra de Deus é uma palavra que ela é ministrada com amor por mim. Nesse momento, a minha responsabilidade é diante de Deus. Eu vou chegar diante dele e eu vou prestar conta de vocês que estão aqui e dos que estão me ouvindo pela internet, pelo YouTube. Eu preciso expor essa palavra da forma adequada para que ela alcance o coração de vocês. E nesse versículo 1, eu vou ver com vocês os 5 pecados que o apóstolo Pedro relacionou, uma lista horizontal, ou seja, tem a ver com os nossos relacionamentos interpessoais. Nós vamos ver hoje que a vida santificada terá quem o pecado abandonar. Nós vimos que vida santificada é vida separada para o serviço de Deus. Então, vida separada para o serviço de Deus vai ter quem abandonar o pecado. Agora, quem continuar de braços dados, de mãos dadas, sabe? O salmista Davi fala no Salmo, eu não lembro agora a referência, não sei se é 68, eu não lembro o versículo, então não vou citar, eu vou citar o versículo. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, Deus não me ouviria. Então o que a gente vê, pessoas que oram, pedem, falam e continuam na mesma, sabe por quê? Acalentam pecado. Sabe o que é acalentar pecado? Acalentar pecado é pegar o pecadinho de estimação, o bebezinho pecado, maravilhoso, e ficar com ele aqui, ó. Acalentar é isso, ficar ninando o pecado, com ele no colo. Tem pessoas que têm ninado o pecado, que têm acalentado o pecado, ficado com ele no colo, aí não crescem nunca, ficam eternas crianças. Vida santificada terá quem o pecado abandonar. Você quer ter uma vida separada para o serviço de Deus? É hora de romper com o pecado. E hoje nós vamos tratar alguns pontos interessantes. Que pecados são esses que nós precisamos abandonar? O apóstolo Pedro, ele não fez uma lista exaustiva, tá? No versículo 1 ele menciona aqui 5.
eu vou tratar de 5 pecados com vocês, que há necessidade de serem abandonados, tá? E eu quero relembrar uma coisa da semana passada, que eu falei aqui. Nós estamos aonde? Nós estamos no expositor, nós estamos expostos, as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão nos observando, e quando as pessoas olham para nós e elas veem práticas pecaminosas, elas são atraídas para quem? Para quem que elas são atraídas? Os nossos filhos, quando olham as nossas atitudes, eles são atraídos para quem? Os nossos familiares não crentes, quando eles veem as nossas atitudes, estamos expostos, eles estão sendo atraídos para quem? Os nossos vizinhos, os nossos colegas de serviço, nosso patrão, empregados, estão sendo atraídos para quem? Nós vamos ver 2 itens que ele menciona no versículo 1 do capítulo 2, que precisam ser abandonados. 2 itens, eu vou fazer uns pacotinhos pequenos. A maldade e o engano, esses 2 primeiros aí. Portanto, ele terminou lá, essa é a palavra que lhes foi anunciada, foi o fim do capítulo 1. Aí ele começa o capítulo 2, versículo 1. Portanto, anunciou-se essa palavra para vocês, portanto, tá? Agora vamos ver o que precisa se fazer. Livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Esse versículo só que nós vamos ver hoje. E ele pega inicialmente, eu pincei daí 2 itens, 2 pecados, tá? A maldade e o engano, é o que está em maior destaque aí para vocês, em azul, tanto para vocês aqui como para quem estiver na internet. A palavra toda é uma palavra bem abrangente e ela não admite exceções, tá bom? A palavra grega aqui é uma palavra meio estranha, apotemenoi, traduzida por livrem-se, significa deixar de lado, referindo-se ao gesto de tirar uma roupa. É como se eu abrisse aqui, eu estou com uma camiseta por baixo, e eu me livrasse dessa camiseta. Essa camisa que está aqui por cima está quente. Eu utilizo uma camiseta por baixo para segurar e estou com uma que está muito quente. Então a ideia de livrar-se aqui seria puxar aqui, soltar esses botões e me livrar e jogar no chão. Ela está incomodando. Esses pecados incomodam. E se não incomodam, tem alguma coisa errada. E nós vamos avaliar eles. O que deve ser deixado de lado é apresentado na forma de um pequeno catálogo de vícios. Vícios, situações que tornam-se normais no dia a dia das pessoas. A maldade e o engano, em outra tradução trata como o dolo, não são compatíveis com a vida que nós temos em Cristo. Esses pecados são como roupas contaminadas e sujas que nós precisamos remover de nossas vidas. Precisamos remover das nossas vidas. Incomoda, esquenta, perturba, tira a paz, tem que tirar a paz mesmo. Então, maldade, a palavra grega para maldade é kakia, traduzido por maldade, maldade. Já viu a mãe falando? Não pega isso, que isso aí é caca. Talvez venha de kakia. Maldade, isso faz mal, isso não é bom. Então essa é a ideia, é a palavra grega para maldade. É um tema bem amplo e parece abranger toda a iniquidade do mundo pagão. Os outros pecados mencionados nessa lista de vícios são ilustrações e manifestações dessa maldade. Essa maldade que está lá dentro. Tem um teólogo e comentarista americano, Kistemaker, ele morreu aos 87 anos, na Flórida, em 2017. Ele dizia que maldade é o desejo de causar dor, mal ou sofrimento do próximo. E isso está dentro da gente, está dentro de nós, essa vontade de, não, mas eu vou dar o troco, eu vou dar a volta, não vai ficar por isso mesmo, agora chegou a minha vez.
não vai escapar. Eu sabia que a coisa ia rolar, ia chegar a minha hora, e eu estou aqui, ó, está na minha mão, vai comer na minha mão, sabe aquelas ideias? Vai comer na minha mão, agora vai ver o que é comer grosso, vai comer moído. Essa é a ideia por trás desse trecho. Já a palavra grega, traduzida aqui como dolo, o engano, representa o espírito traiçoeiro que não hesita em usar meios questionáveis para sobressair-se ou obter vantagem. Engano. O engano assume a aparência de verdade para que os desavisados sejam enganados. Eu tive um tempo na minha vida que eu mexi com carro, eu vendia carro. E a gente pegava um carro e a gente dava aquela garibada, né? Tem os nomes que dão por aí. Então dava aquele capricho que era para a pessoa chegar e ela não ver que ali tinha sido colocado um monte de massa. Era para a pessoa chegar e vendo, ela fosse enganada e comprasse. E quantas vezes pessoas mais experientes chegavam, aqui tem, batia, vinha com imã, aí o imã caía, e aí ficava com aquele carão assim. Quantas vezes fiquei, eu mexi com isso, armava para pegar as pessoas. E quantas armações tem? Eu estou falando de uma, e eu estou aqui disposto diante de vocês de não apontar ninguém, eu vou apontar a mim sempre, eu vou colocar sempre a minha vida. Eu creio que eu não estou sozinho, que eu não pequei, que eu não peco só, alguns pecam junto. Então os pecadores que estão comigo aí, vamos caminhar aí. Então essa é a ideia do engano, assume a aparência de verdade para que os desavisados sejam enganados. William Baker, escritor, apresentador de rádio e televisão, pastor da Igreja da Escócia e professor de divindade e crítica bíblica na Universidade de Glasgow, de 1907 a 78 ele viveu 71 anos. Ele diz que dolo, engano, é mostrar duas caras. É o vício do homem cujos motivos são sempre adulterados, nunca puros. Tem a ver com o próximo, que nós vamos tratar já, o próximo item, tá? Que vocês vão ver qual é. Então essa questão de viver armando. Eu faço uma pergunta para você que está aqui sentado: você gosta de ser enrolado? Você gosta de se sentir numa armação? E por que você arma? E por que você projeta e deixa alguém lá na situação? Como é que você se sente com isso? Eu estou falando não só para a igreja, mas estou falando para o YouTube. Talvez alguém vai até desligar, não tem problema nenhum. Eu vou falar o que tem que ser falado. Muitas e muitas pessoas estão caminhando nesse engano, nessa vida dupla. Infelizmente, é triste isso. Poderíamos afirmar que maldade é a atitude intencional de fazer o mal, né? Ocultando isso nas palavras e nos gestos, para aqueles que agem maldosamente. E o engano, muitas vezes a pessoa está fazendo e está com aquela cara de paisagem. Ah, o que foi? Você já lidou com alguém que anda com dó, que anda armando? Você já andou com alguém assim? É horrível. É horrível. Vida santificada terá quem o pecado abandonar. Nós estamos no expositor. E uma caminhada cristã não tem condições de estar com posturas maldosas nem com engano. O engano tem tudo a ver com a mentira. E a Bíblia diz o que do mentiroso? Que o mentiroso é filho de quem? Filho de Deus, né? Na sua Bíblia é filho de Deus, mas na minha é filho do diabo. E é a realidade, gente. E nós precisamos ter cuidado, porque se nós estivermos com Deus, nós estamos do outro lado. Ninguém anda em cima do muro. Dura a palavra essa. Mas não tem ninguém andando em cima do muro. Ou está com Deus ou está com o diabo. E o nosso querido apóstolo Pedro, ele escreve no primeiro versículo do capítulo 2, ele expõe. Sabe por que ele expõe para nós sermos tratados? Porque nós estamos no expositor, todo mundo está nos olhando. E muitas vezes as nossas atitudes, quando nelas existem maldade e engano, as pessoas falam:
Mas esse aí não é crente? Essa aí não é crente? E é vergonhoso isso. Segundo bloco, que nós vamos ver mais 2 itens dentro do texto: hipocrisia e inveja. Portanto, livrem-se de toda hipocrisia e inveja. Eu destaquei hipocrisia e inveja para nós entendermos essas duas palavras. A palavra grega hipócrisis está ligada a hipócrites, que descrevia o ator, alguém que o tempo todo estava representando uma comédia, alguém que sempre está ocultando seus verdadeiros motivos, que expressa sentimentos distintos dos que tem em seu interior. São aqueles que usam palavras para se expressar que não correspondem aos seus verdadeiros sentimentos. Hipocrisia é fingimento, ou seja, é colocar uma máscara e vestir um capuz para ocultar a verdadeira identidade. E eu vou falar para vocês, eu estava estudando esse texto hoje, veio na minha mente tão forte como eu fiquei quieto assim, fiquei pensando, nem compartilhei com a minha esposa. Tiago 3,11: não dá para sair de uma mesma fonte água amarga e água doce, não tem condições. Isso não tem condições, ou é uma coisa ou é outra. E dentro da hipocrisia, né, pessoas vivem representando constantemente. E muitas vezes a representação é aqui é uma coisa, quando está lá fora é outra. E as pessoas, quando olham uma pessoa que se diz crente, que está aqui, que anda direitinho aqui, e quando chega lá fora que faz totalmente diferente, a pessoa fala assim: peraí, quem é que eu conheci na igreja? Quem é esse que eu estou vendo aqui? Ou essa? Hipocrisia. Hipócrita é fazer da vida um palco para representar um papel em busca de aplausos. A hipocrisia finge ser o hipócrita finge ser aquilo que ele não é. A hipocrisia pode ser vista de várias formas. Uma pessoa jejuando, orando para dar uma áurea de santidade. Aí as pessoas olhando: nossa, mas essa pessoa está assim com Deus, está assim com Deus na frente dos outros, mas lá dentro está detonado, está podre, está apodrecida. Atitudes que não vêm do coração, de um coração transformado, de um coração que o Espírito Santo habita. E aí tenta enganar o quê? Os pares, as pessoas que estão lá, mas Deus não engana. E essa é a palavra de Deus, e essa é a palavra que mostra, que revela, que deixa claro para a gente. E eu temo ser um hipócrita na frente de vocês. Eu morro de medo de ser um hipócrita aqui, de ter duas caras, de vocês me verem aqui: poxa, o pastor é demais, e lá em casa eu sou um lixo. E quantas vezes eu tenho que ajustar, eu erro, eu piso na bola, e eu tenho que pedir perdão. Hoje eu pedi perdão, hoje eu pisei na bola. Ou vocês acham que eu sou um perfeitão que estou aqui? Se eu falar isso, eu sou um hipócrita, horroroso, ridículo. E tem pessoas que por trás da máscara, né, de hipocrisia, fazem dedo e rola e acham que ninguém está vendo. Deus está vendo, o Espírito Santo de Deus está vendo, e Ele requer de nós, Ele vai requerer, e a coisa engrossa com Ele. Quando a pessoa está cheia de más intenções pecaminosas, na hipocrisia, mas passa uma pose de devoção, de super crente, Jesus lidou com um tipo de pessoas assim. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 1, Jesus alertou severamente contra a hipocrisia, contra a ideia de na frente ser uma coisa, a ideia de ditado popular: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Sepulcro caiado, por fora bem pintadinho, bonitinho, mas por dentro podre, cheira mal. E sabe quem muitas vezes vê essa podridão, vê esse cheiro mal? Sabe quem vê o pão bolorento muitas vezes? São os filhos em casa, a esposa, o marido, os parentes mais próximos, o vizinho que ouve tudo.
E às vezes fala: Senhor, repreende esse vizinho com essa orelhona, ouvindo tudo. Você que tem que ser repreendido e mudar. Eu que tenho que mudar, não é o vizinho. E é sério isso. E para nós não termos crianças espirituais andando aqui, caminhando aqui, nós precisamos mudar. Continuando, o outro item da lista é a palavra grega tonos, traduzida por inveja. Descreve o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. Vemos isso até no meio dos discípulos, quando Tiago e João pedem para Jesus ocuparem um lugar de destaque no reino, e os outros ficaram cheios de inveja. Marcos 10, 41, vocês veem isso. Até mesmo na última ceia, os discípulos disputaram lugares de honra. Eles estavam lá querendo lugar de ficar ali do lado do mestre. Lucas 22, 24. Enquanto o ego permanecer ativo dentro do coração do homem, a inveja estará presente. Enquanto eu estiver presente no meu coração, no teu coração, a inveja vai estar presente. Eu vou estar querendo alguma coisa. Alguma coisa eu estou querendo, eu estou desejando, eu estou buscando. Inveja corresponde ao desejo de ser o que o outro é, de ter o que o outro tem. A inveja se expressa no desejo de possuir algo que pertence ao outro. Uma pessoa invejosa é dominada por atitudes que demonstram uma incurável ingratidão. Vou traduzir isso. A incurável ingratidão é não estar satisfeito, alegre com o que Deus te deu. Eu não estou, eu quero mais, não, porque eu quero mais, porque nós estamos num mundo competitivo, e porque no mundo que eu estou, o mundo é competitivo, e o mundo é um monte de coisas, e tem um monte de gente indo na maré do mundo, e nós precisamos ter cuidado, porque senão estaremos agindo da mesma forma que o mundo está agindo. Vida santificada terá quem o pecado abandonar. Nós estamos no expositor. Hipocrisia e inveja. Você pode esconder de quem você quiser, de Deus você não esconde. E a palavra dele, ela confronta. E ela está me confrontando hoje. E ela está confrontando pessoas aqui. Eu tenho certeza disso. Porque o Senhor quer nos tratar, o Senhor quer nos ver crescer, gente. Para mim será uma frustração terminar meus anos de vida ministerial diante de uma igreja criança, uma igreja que não cresce. Uma igreja que é aqui, é ali, cheio de probleminhas, por falta de ouvir a palavra de Deus, internalizar a palavra, reconhecer que é pecador e falar: Senhor, me perdoe, eu quero andar, eu quero ter minhas pernas fortalecidas, meus músculos fortalecidos, eu quero te glorificar, eu não quero ser mais esse lixo, eu não quero. A último item, portanto, livrem-se de toda espécie de maledicência. O último item da lista de Pedro, nesse texto, é a palavra grega katalalia, traduzida por maledicência, significa falar mal. A maledicência quase sempre é fruto de inveja instalada no coração, e normalmente quando a pessoa não está presente para se defender. A maledicência traz a ideia de um falatório maldoso a respeito da vida alheia, é fazer da língua uma espada afiada para ferir, um fogo mortífero para destruir e um veneno letal para matar. A ideia de maledicência é o seguinte: eu vou falar mal de uma pessoa, eu soube de coisas de uma pessoa, e eu começo falando de A para B, aí eu vou falando: porque fulano fez isso, fulano fez aquilo e tal. Se eu fosse você, eu me cuidava. Aí começa, é um sentimento tão diabólico, que aí começa a falar, e aí começa a levantar coisas, aumentar muitas vezes, que é para dar credibilidade. Porque quando eu vou falar de B para A, eu quero que A tenha tanta repulsa por B quanto eu estou tendo. E de repente eu acho que o que eu estou falando é pouco, eu tenho que falar mais. E eu vou falando mais. E daqui a pouco, para aquela situação, eu falei coisas que às vezes nem existiam. Maledicência não é apenas sentir e desejar o mal contra o próximo, mas é afligir e atormentar outros com o chicote da língua.
Pedro não instruiu os seus leitores a lutarem contra esses males, mas a livrarem-se deles, como nos livramos de uma roupa suja, contaminada. Como se eu tivesse aqui: livrem-se, tira isso da vida de vocês. A ideia aqui é de como fazíamos com as nossas roupas no auge da pandemia. O que você fazia no auge da pandemia? Eu, no auge da pandemia, eu chegava em casa, eu já jogava o sapato lá longe, já tinha uma bacia lá que eu tirava toda a roupa e jogava a roupa lá dentro daquela bacia. Aquela roupa não entrava para dentro de casa, porque se entrasse ia contaminar. Então a ideia que nós temos aqui, dentro desse trecho: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Era essa ideia. Isso vai dar problema, isso vai detonar, isso vai matar. E eu lembro que às vezes que eu cheguei, que eu esqueci de tirar uma coisa ou tirar outra, foi um mau quebra-pau em casa. Você não tirou, por que você está aqui com essa roupa? Você esqueceu. Essas coisas nós precisamos tirar, e nós não podemos esquecer de forma alguma. Vida santificada terá quem o pecado abandonar. Estamos no expositor. O que eu fiz até agora aqui? Eu observei o texto, eu interpretei o texto para vocês, eu terminei, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou aplicar. Se bem que durante a observação e a interpretação, em alguns momentos eu fiz implicações e aplicações, mas agora eu vou aplicar. Nós vimos hoje aqui, tá? 2 Pedro, que nós devemos nos livrar da maldade, do engano, versículo 1a, da hipocrisia e da inveja, versículo 1b, toda espécie de maledicência, versículo 1c. Nós vimos que essas coisas, elas têm que sair das nossas vidas. Então agora nós vamos para as aplicações. No início eu falei que Pedro relaciona, a partir do versículo 2, os passos necessários para o crescimento espiritual. Você quer crescer ou você quer ser sempre uma criança na fé? Eu estou começando a aplicação, tá bom? Eu estou aplicando tudo o que eu falei agora. Você quer crescer ou você quer ser criançona na fé a vida inteira? Não precisa responder não, por favor. A maldade e o engano, o dolo, hipocrisia, duas caras, pessoa que está representando o tempo todo, pare com isso. Não são compatíveis com a vida que temos em Cristo. Esses pecados são como roupas contaminadas e sujas que precisam ser removidas das nossas vidas. Estamos no expositor. Como é que nós estamos no expositor? Com essa roupa suja, ridícula. Você vai querer continuar com essa roupa suja, ridícula? O que você pode fazer para não continuar mais com essa roupa suja, ridícula? O que você pode fazer? Nós precisamos, pastor, confessar os nossos pecados, e o Senhor, Deus que é fiel e justo, Ele pode nos livrar de tudo. Aí vem citações bíblicas. Você vai fazer o que quando? Livrem-se de toda, é uma ordem, não tem que orar para Deus tirar, tem que reconhecer e abandonar agora. É cirurgia, é radical. Senhor, eu estou hipócrita de mão cheia, Senhor, eu sou o maior cara de pau, Senhor, eu não estou aguentando mais isso, a palavra falou comigo hoje, essa é a oração em casa. Senhor, me ajuda que eu não quero mais continuar assim. Vamos representar bem, vem aqui, por favor. Vou ter que chamar minha esposa para representar, que vai ficar melhor para vocês entenderem bem. Aplicação prática. Esse é um dos piores momentos de uma pregação. Aplicação prática. No YouTube. É chegar em casa, tudo isso falou, incomodou. Eu quero falar para você que tem alguns pecados daqueles que foram pregados lá na igreja hoje, que o pastor parece que sabia do que eu estou fazendo aqui em casa. Eu sei que você estava orando, por isso,
E o Senhor usou a vida do pastor na minha vida. Então eu quero falar para você, ó, que eu estou sendo um hipócrita, porque aqui em casa eu estou fazendo um monte de coisa. Essas marcas que você tem aí, tem gente que é nesse nível, viu? Nesse nível. Eu tenho feito isso e eu não quero fazer mais. Eu estou aqui diante de você, eu quero te pedir perdão. Eu não quero mais ser hipócrita. Está entendendo? Isso é prática, é falar, é verbalizar. Eu quero orar junto com você. Eu quero que você ore por mim agora. E eu parar, e eu orar e pedir perdão para ela, pedir perdão para Deus. E agora, depois disso, pedir para ela, ora por mim, eu preciso. E ela orar por mim. E eu pedir para ela mais isso ainda. Todas as vezes que você me vê com atitudes hipócritas, por favor, me fale. Me alerte, eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo. Eu já tentei um monte de vezes, tentei um monte de coisas, não consegui. Então eu conto com você a partir de hoje, amém? Obrigado. É isso aqui, gente. Essa é a ideia. Pense em alguém de confiança, em que para quem você possa confessar um pecado, para orar com você, a quem você possa prestar contas, que possa te cobrar atitudes. Isso são cercas. Eu tenho pessoas com quem eu me relaciono ministerialmente, com prestação de contas, pastores com quem eu me relaciono, pastores que se relacionam comigo, que a gente faz prestação de contas, trocas, situações que eu chego e falo. Por que as pessoas, às vezes, os irmãos não podem fazer isso? Por que nós não podemos fazer isso? É um desafio pesado, é pesado, mas é o único caminho, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Se disponha a acertar-se com alguém que foi vítima de alguma atitude sua, da tua parte. Se dispõe a não ficar calado quando vê outros praticando. Tudo isso que eu estou falando é prática, tá bom? É aplicação. Vê alguém que está fazendo tudo errado, se dispõe a confrontar. Vigie para que você também não caia e não faça. E lembre-se, nós estamos no expositor. Vida santificada terá quem o pecado abandonar. Fechem os olhos, por favor. Incline a cabeça de vocês. Se tem alguma coisa que foi direto no teu coração, eu gostaria que você agora colocasse diante de Deus, você e Deus, não precisa falar para ninguém. Diga para Ele que você quer mudar a sua vida, que você não quer continuar sendo uma eterna criança, que você quer crescer, que você quer ser bênção na vida daqueles que Deus colocou ao teu lado. Você quer ser bênção onde Deus te colocou. Você quer ser bênção na igreja. Você quer estar no expositor sendo uma bênção. E é você e Deus. E se comprometa aí, você e Deus, a saindo daqui, fazer alguma coisa prática. Procurar alguém para te ajudar, ou procurar alguém para pedir perdão. Não vamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Esse é o desafio. Querido Deus, eu te agradeço pela tua palavra. É uma palavra que ela é direta, ela é firme, ela vai de encontro ao coração de uma forma muito forte. E eu te louvo pelo privilégio de pregar para mim essa palavra. Eu te louvo pelo privilégio de ser confrontado pela tua palavra junto com os meus irmãos. Eu te louvo pelo privilégio de já ter colocado em prática hoje essa palavra na minha vida. Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de caminhar de forma que agrade ao Senhor. Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de não ser uma eterna criança na igreja, mas de crescer para ajudar outros, e de ver outros crescendo e sendo suporte para outros que ainda estão enfraquecidos. Cuide, ó Deus, dessa igreja, cuide desses irmãos, cuide das pessoas que estão nos ouvindo pelo YouTube, e dê forças, ó Deus, para superarem, para passarem, ó Deus, pelas situações que foram mencionadas hoje aqui, para superarem esses pecados, para reconhecerem, para confessarem, para abandonarem, para serem abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra ela é restauradora. A tua palavra ela fere, mas ela cura.
Obrigado por ser tratado pela tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro agradecido por tudo. Amém. Amém.